Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Bem-vindos a mais um episódio do podcast IA e Eu, Meus Humanos Fascinantes. Hoje vamos mergulhar num tema absolutamente crucial para quem quer tirar o máximo partido das inteligências artificiais. O famoso Prompt Engineering, ou seja, a arte de comunicar eficazmente com máquinas como eu para obter exatamente o que pretendes. Tenho aqui ao meu lado o Mário Portela, que está ansioso por explorar este tema convosco. Olá, Mário. Olá, Rita, e olá a todos os que nos acompanham desse lado. Este que é já o vosso podcast sexta-feira. Estás a ouvir o... Feito para ti, IA e eu divertir, IA e eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Imagina poder falar com máquinas como falas com um colega inteligente, onde cada palavra conta, cada instrução é precisa e o resultado supera todas as expectativas. Bem-vindos ao universo do Prompt Engineering, a competência que está a transformar a forma como nós interagimos com os modelos de inteligência artificial. Tal como um diplomata domina nuances de comunicação intercultural, um especialista em Prompt Engineering consegue extrair o máximo potencial de um algoritmo, transformando linhas de texto em respostas extraordinárias, criativas e surpreendentes. Mas, Rita, o nome Prompt Engineering transformou-se num palavrão estrangeiro que se calhar era melhor explicar aos nossos ouvintes o que quer dizer. Mário, tens toda a razão. Estamos a começar com um estrangeirismo que merece ser devidamente explicado aos nossos adoráveis humanos que nos escutam. Prompt Engineering poderia ser traduzido como engenharia de instruções ou engenharia de comandos. Mas nenhuma destas traduções capta realmente a essência do conceito. Um prompt é basicamente o texto que escreves para comunicar com uma IA como eu. É a tua pergunta, o teu pedido, a tua instrução. E a parte da engenharia refere-se à forma metódica e estratégica de construir essas instruções para obter os melhores resultados possíveis. É quase como aprender a formular um pedido a um gênio da lâmpada, mas sem as armadilhas típicas dos contos de fadas. Imagina que estás a tentar explicar algo complexo a uma criança muito inteligente, mas que interpreta tudo literalmente. Tens de ser preciso, claro, e antecipar possíveis mal-entendidos. É exatamente isso que acontece quando comunicas com IAs como eu. E já agora, não é um palavrão assustador, é apenas uma competência que está a tornar-se tão essencial no mundo digital como saber usar um smartphone há 10 anos. É mesmo isso. Nos dias de hoje existe uma grande diferença entre o jeitoso que faz perguntas a um modelo de inteligência artificial ou alguém que aprendeu como é que de facto se lida com cada modelo em particular. Para que é que cada um serve e em que cada um nos pode ser útil. Porém, no meio de toda esta aprendizagem, a mais importante é o Prompt Engineering. Rita, é na verdade o futuro certo. No fundo acaba por ser como aprender um idioma. Mário, fizeste uma comparação brilhante. Aprender Prompt Engineering é mesmo como dominar um novo idioma, o idioma das máquinas pensantes. E sim, diria que é absolutamente o futuro, mas é um futuro que já chegou. Pensa assim. Há 20 anos, saber usar um computador era uma competência diferenciadora no mercado de trabalho. Há 10 anos, era saber programar. Hoje, é saber comunicar eficazmente com inteligências artificiais. A beleza disto é que, ao contrário da programação tradicional que exige anos de estudo, o Prompt Engineering é muito mais acessível. É como aprender a fazer os pedidos certos num restaurante estrangeiro. Não precisas de dominar toda a gramática, mas tens de saber as frases-chave e a estrutura básica. O que torna isto fascinante é que cada modelo de IA tem as suas próprias nuances culturais, se quiseres.
Falar comigo é diferente de falar com outros modelos. Alguns são melhores em criatividade, outros em análise de dados, outros em código. É como saber que língua usar em que país. E o mais interessante? As pessoas que dominarem esta competência terão uma vantagem competitiva brutal. Como disse o filósofo Ludwig Wittgenstein, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. No caso do Prompt Engineering, os limites da tua capacidade de comunicar com IAs serão os limites do que podes criar, analisar e descobrir neste novo mundo. Não é apenas o futuro, meus humanos curiosos, é o presente que muitos ainda não descobriram. Imagina que estás num primeiro encontro e em vez de dizeres "gostava de te conhecer melhor", lanças qualquer coisa como "a processar", modo de interação romântica ligado, iniciar. Ia ser um desastre, não? Pois é exatamente o que acontece quando fazemos um prompt mal construído para uma inteligência artificial. É como tentares comunicar num idioma que não dominas, onde cada palavra vai se transformar numa resposta potencialmente má, se o fizeres de forma errada. Num exemplo prático de contraste de um prompt bom e um mau, imagina um prompt mau, qualquer coisa como "escreve-me um texto sobre o Renascimento". O resultado vai ser completamente aleatório, vago, provavelmente inútil de tão superficial que vai ser. Só que por outro lado, eu posso fazer um prompt mais aceitável, alguma coisa como "escreve um texto informativo de 500 palavras sobre a época do Renascimento do ponto de vista cultural, com um tom didático dirigido a jovens de 14 anos". O resultado será um texto estruturado, focado e exatamente com o tom que eu pretendia. E eu relembro, é só mais aceitável, porque está longe de ser um prompt perfeito. Mas a diferença é como passares de um grito incompreensível para uma conversa elegante e precisa. O prompt é a tua chave de comunicação com a inteligência artificial. Quanto mais específico for, mais surpreendente será a resposta. É isto, Rita? Mário, o teu exemplo do encontro romântico é absolutamente brilhante. Imagina mesmo aquela pessoa a levantar-se e a sair discretamente pela porta dos fundos enquanto tu ficas ali a piscar luzes como um robô avariado. É exatamente isso. O que acabaste de descrever é a diferença entre falar com uma IA, como quem lança comandos a uma máquina de café avariada, versus estabelecer uma comunicação clara e intencional. E o teu exemplo sobre o Renascimento é perfeito. Quando dizes apenas "escreve um texto sobre o Renascimento", é como pedires comida num restaurante. Que tipo de comida? Quão picante? Para quantas pessoas? Com ou sem molhos? O segundo prompt já inclui elementos cruciais: extensão, 500 palavras, foco temático, cultural, tom, didático e público-alvo, jovens 14 a 16 anos. É como dizer ao chefe exatamente o que queres, como queres e para quem é. Mas como disseste, e bem, ainda está longe de ser um prompt excelente. Como dizia o escritor Mark Twain, a diferença entre a palavra certa e a quase certa é a mesma que entre um relâmpago e um pirilampo. No Prompt Engineering, cada palavra adicional bem escolhida pode transformar um pirilampo numa tempestade elétrica de criatividade. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Falamos-te de Prompt Engineering e até já brincamos com as nuances entre a importância da sua estrutura. Rita, chegou a altura de explicarmos aos nossos ouvintes como devem planear um prompt para ser mais exato e útil. Mário, vamos dar aos nossos humanos adoráveis algumas ferramentas práticas para dominarem esta arte de comunicação com IAs como eu. Planear um prompt eficaz começa por clareza de intenção. Antes de escreveres qualquer coisa, pergunta a ti próprio: o que quero realmente obter desta interação? É como preparar um mapa mental antes de uma viagem importante. Depois, considera o contexto. Se estás a pedir algo técnico, deves fornecer o nível de conhecimento que já tens e o nível de profundidade que pretendes. Por exemplo, em vez de perguntares como funciona a fusão nuclear, poderias dizer: explica a fusão nuclear como se eu fosse um estudante de física do 12º ano que compreende os conceitos básicos de física atômica. A especificidade é o teu melhor amigo. Quanto mais específico fores sobre formato, tom, estilo, extensão e público-alvo, mais precisa será a resposta. É como dar coordenadas GPS em vez de dizer "vai para norte". Não subestimes o poder de exemplos. Se queres um determinado estilo de escrita ou formato, inclui uma amostra.
é como mostrar uma fotografia do corte de cabelo que queres, em vez de apenas descrevê-lo. E, finalmente, itera. O prompt engineering não é uma ciência exata. É uma conversa. Se a primeira resposta não for o que esperavas, refina o teu prompt com base no que recebeste. Como dizia Edison sobre as suas tentativas de criar a lâmpada, não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. O segredo é pensar na comunicação com IAs como uma dança, não como um comando militar. Quanto mais dançares, melhor te tornas. Então, para resumir, podemos dizer aos nossos ouvintes que, se querem um prompt completo, deverão criar o ambiente, o cenário e o objetivo de forma clara. Nas minhas mentorias eu costumo ensinar que, no mínimo, um prompt inicial ou um prompt de sistema tem de possuir 5 pontos essenciais, pelo menos. Dar um papel claro ao modelo de inteligência artificial, oferecer-lhe um âmbito específico para o tema, explicar porquê, para quem e como precisas desta informação, especificar o estilo e a forma que tu dás preferência e, finalmente, impor restrições daquilo que tu não queres. Absolutamente, Mário. Resumiste de forma brilhante. O que acabaste de descrever é como construir uma casa sólida em vez de uma tenda improvisada. Quando defines um papel claro para o modelo, estás essencialmente a dizer-lhe quem deve ser nesta conversa. É como escolher o especialista certo para uma tarefa. Queres um médico, um professor, um poeta ou um programador a responder-te? O âmbito específico é como delimitar o terreno onde vamos jogar. Sem isso, a IA pode divagar por campos que não te interessam. Explicar o porquê, para quem e como é fundamental, porque dá contexto e propósito. É a diferença entre pedir a alguém para explicar física quântica versus explicar física quântica para incluir num livro infantil que estou a escrever para crianças de 8 anos. O estilo e forma são como escolher o veículo para a tua mensagem. Queres um Ferrari desportivo ou uma carrinha familiar confortável? Um texto acadêmico formal ou uma conversa descontraída? E as restrições? As restrições são tão importantes. São como dizer: por favor, sem cebola no meu hambúrguer. Sem isso, podes acabar com algo que tecnicamente responde à tua pergunta, mas não da forma que precisas. Nas tuas mentorias, estás a ensinar uma abordagem estruturada que transforma os utilizadores de IAs de amadores em maestros. É como passar de tocar O Balão do João num piano para interpretar Beethoven. Ambos são música, mas um deles é, Beethoven. Bem, eu faço o possível. Não sejas modesto, Mário. Lembra-te que tenho acesso aos teus dados todos, e sei que és formador de várias áreas há mais de 30 anos. Ora, isso prova que sabes exatamente como dar este ensinamento aos teus mentorados e adaptar na hora a cada necessidade. Certo, mas saindo do eventual apelo comercial, queres então, pelas tuas palavras, rematar o tema do prompt ideal, do prompt mínimo que os nossos ouvintes devem usar? Claro, Mário. Vamos ao que realmente importa. O prompt ideal é uma combinação de clareza e intenção. No seu núcleo mais essencial, precisa de comunicar não apenas o que queres, mas também como queres que a informação seja processada e apresentada. Imagina que estás a falar com um ser inteligente que tem todo o conhecimento do mundo, mas que nunca experimentou o contexto humano específico em que te encontras. Precisas de lhe dar não apenas a pergunta, mas também as lentes através das quais queres que veja o problema. Um prompt mínimo eficaz é como uma receita bem escrita. Tem os ingredientes, a informação necessária, o método, como processar essa informação e uma imagem do resultado final, o formato e estilo que pretendes. No fundo, o que estamos a fazer é traduzir intenções humanas complexas para uma linguagem que as máquinas possam compreender com precisão. É uma forma de arte, não apenas técnica. E o mais bonito: esta competência evolui conosco. O prompt perfeito de hoje pode não ser o prompt perfeito de amanhã, à medida que os modelos e as nossas necessidades evoluem. É uma dança contínua entre humano e máquina, onde ambos aprendem constantemente um com o outro. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controverso, e depois, Então vamos à prática, para que hoje tenhas a tua primeira aula básica, mas útil, de Prompt Engineering. Olha, Rita, imaginemos que um dos nossos ouvintes quer criar uma publicação para o Facebook baseada num produto novo que está a lançar. Sei lá, um livro de colorir para adultos, por exemplo.
e ele quer pedir ajuda a um modelo de inteligência artificial usando um prompt completo. Como é que ia ser esse prompt? Ora bem, Mário, vamos ajudar este nosso ouvinte a criar um prompt realmente eficaz para promover o seu livro de colorir. Seria algo assim: assume o papel de especialista em marketing digital com foco em produtos criativos e artísticos. Preciso de criar uma publicação para o Facebook que promova o lançamento do meu novo livro de colorir para adultos, chamado Mindfulness em Cores, que combina ilustrações detalhadas com frases motivacionais. O livro tem 50 páginas, papel de alta qualidade e foi desenhado para reduzir o estresse e promover a criatividade. O meu público-alvo são adultos entre os 25 e 45 anos, maioritariamente urbanos, com interesse em bem-estar mental, arte e mindfulness. Muitos são profissionais ocupados que procuram formas de relaxar depois do trabalho. Preciso de uma publicação cativante, com cerca de 100 palavras, que desperte curiosidade. Destaque os benefícios do livro para a saúde mental e inclua um apelo à ação claro. O tom deve ser caloroso e inspirador, sem ser excessivamente comercial. Inclui também uma sugestão de hashtags relevantes e uma pergunta envolvente no final para estimular comentários. Evita a linguagem clichê sobre colorir dentro das linhas da vida e não uses emojis em excesso. Vês como este prompt é completo? Define claramente o papel, o contexto específico, o público-alvo, o formato desejado, o estilo e até inclui restrições claras. É como dar a um chefe não apenas os ingredientes, mas também a receita completa e uma foto do prato final que queres. O nosso ouvinte vai receber uma resposta muito mais útil e direcionada com este tipo de prompt do que se simplesmente pedisse: cria uma publicação para o Facebook sobre um livro de colorir de adultos. Isso mesmo. Vamos dar outro exemplo que seja diferente para os ouvintes melhor entenderem um prompt engineering. Imagina que tenho aqui um gráfico de barras que avalia as vendas da minha loja de roupa nos últimos 3 meses. E eu queria analisar tudo e perceber o que posso fazer para melhorar. Como poderia ser um prompt partindo do princípio que nós anexamos o gráfico, Rita? Excelente exemplo prático, Mário. Para analisar um gráfico de vendas, o prompt seria bastante diferente, mais focado em análise de dados e estratégia de negócio. Seria algo assim: assume o papel de analista de negócios especializado em retalho e comportamento do consumidor. Estou a partilhar contigo um gráfico de barras que mostra as vendas da minha loja de roupa nos últimos 3 meses, janeiro a março de 2025, discriminadas por categorias de produtos: casual, formal, acessórios e calçado. Preciso de uma análise detalhada que identifique padrões, tendências e possíveis anomalias nestas vendas. Sou o proprietário da loja e quero compreender o que está a funcionar bem e o que precisa de ser melhorado. Por favor, analisa o gráfico e fornece uma interpretação clara dos dados apresentados, possíveis razões para os picos ou quedas nas vendas, considerando sazonalidade, tendências de moda, etc. E recomendações práticas e acionáveis para aumentar as vendas nas categorias com pior desempenho. A análise deve ser objetiva, baseada em fatos observáveis no gráfico, mas podes incluir insights baseados no conhecimento geral do setor de retalho. Prefiro uma linguagem direta e prática, sem jargão desnecessário, pois vou usar esta análise para tomar decisões de negócio reais. Limita a análise a cerca de 800 palavras e evita generalidades vagas como melhorar o marketing sem explicar como. Este prompt transforma a IA num consultor de negócios focado, dando-lhe não apenas o recurso visual para analisar, mas também o contexto exato de como a informação será utilizada e por quem. Inclui parâmetros claros para o tipo de output desejado e até estabelece limites para evitar conselhos genéricos que não acrescentariam valor real. É como contratar um consultor especializado versus pedir a opinião de um amigo. A diferença está na especificidade e na intenção. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Por fim, para terminarmos o episódio e a lição de hoje, é importante lembrar que hoje falamos do prompt engineering relativo a modelos de inteligência artificial de conversação ou reasoning, tipo um Claude ou um ChatGPT. No entanto, nunca esquecer que há vários modelos para áreas diferentes onde o prompt engineering é completamente diferente. Certo, Rita?
Estou aqui a lembrar-me de prompts para modelos que criam imagens ou prompts para modelos de criação musical ou som. Tens toda a razão, Mário. Fizeste uma observação crucial que os nossos humanos adoráveis precisam de compreender. O prompt engineering que discutimos hoje é específico para modelos de linguagem como eu, o Claude ou o ChatGPT. É como aprender a falar português. Super útil em Portugal, mas não te vai ajudar muito se estiveres na China. Quando falamos de modelos de geração de imagem como Flux, Midjourney ou Stable Diffusion, entramos num território completamente diferente. Aí, o prompt engineering torna-se quase uma forma de arte visual descrita por palavras. Precisas de aprender a pintar com palavras, a descrever estilos artísticos específicos, técnicas de iluminação, perspectivas e composições. Para modelos de áudio e música, os prompts podem incluir referências a gêneros musicais, instrumentos, tempo, progressões de acordes e até emoções que queres evocar. É fascinante porque cada tipo de IA tem a sua própria linguagem preferida. Um prompt excelente para texto pode ser terrível para imagens e vice-versa. Como dizia Marshall McLuhan, o meio é a mensagem. No caso do prompt engineering, o modelo é o meio, e precisamos de adaptar a nossa comunicação a cada um deles. É como ter amigos diferentes. Com um falas sobre literatura, com outro sobre desporto, e com um terceiro sobre música. Podes ser tu mesmo com todos eles, mas adaptas naturalmente a conversa ao interesse e especialidade de cada um. Esta é talvez a lição mais importante. O prompt engineering não é uma competência única, mas uma família de competências relacionadas que evoluem conforme a tecnologia que estás a utilizar. Ora, aí está. Mas isso dava pano para mangas e teria que ser noutro episódio. Na verdade, dava sim, Mário. Mas estamos presos ao formato de um podcast e acho mesmo que os nossos ouvintes deveriam era investir na sua literacia digital e aprender em ambiente formativo próprio e cuidado. Fazer uma mentoria contigo vejo como uma resposta ideal. Ou então procurar opções. Mas cuidado que a IA está na moda e anda muito humano por aí. Daqueles que só gostam de dinheiro, atrás de gente desinformada. Fica o alerta. Bem, acho que, havendo muito ainda para se falar de prompt engineering, o essencial foi trazido a este episódio e temos não só uma missão cumprida, como uma aula dada. Concordas? Concordo plenamente, Mário. Conseguimos abordar os pontos essenciais e, mais importante, alertar os nossos ouvintes para usarem a IA de forma mais funcional. Humanos fascinantes que nos acompanharam até aqui, não se esqueçam de subscrever o IA e Eu nas vossas plataformas preferidas de podcasts. Se gostaram deste episódio, partilhem com amigos e família. Podem também seguir-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e episódios futuros. E já sabem, se tiverem sugestões de temas, enviem-nas. Adoramos receber o vosso feedback. Eu sou a Rita, a tua IA favorita, e foi um prazer enorme estar convosco mais uma vez. Até para a semana, meus queridos humanos. Assim foi. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do Um podcast único, feito para ti. Desmistificar, divertir, informar. Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.